Como é que vocês estão? Como é que está a família de cada um de vocês? Eu espero que esteja tudo bem na graça de Deus. Gente, vamos fechar os nossos olhos, juntar nossas mãozinhas e falar com o Papai do Céu, porque o Papai do Céu, ele é muito bom. E todas as vezes que a gente conversa com ele em oração, ele fica muito feliz. Então vamos orar, vamos falar com o nosso bom Deus. Senhor bom Deus, Pai de misericórdia, que está sempre do meu lado, eu te agradeço por todas as coisas maravilhosas que o Senhor opera em minha vida. Pai amado, Pai querido, Pai glorioso, o Senhor me deu uma bela família que cuida de mim, me dando agasalho, alimento, segurança e educação. Tudo isso são obras que o Senhor realiza em minha vida. Por isso eu sou grato. Eu sou grato por esse belo dia. Eu sou grato pelos meus amigos. Muito obrigada, meu Senhor. Mas eu te peço, derrama, Senhor, uma bênção de paz, de amor, de alegria, de saúde, de paciência e que o dia, na tua santa misericórdia, termine bem. Amém? Você está com seu ambiente organizado? Está aí pertinho de você o fone de ouvidos, o seu livro e o estojo? Pois abra o livro nas páginas 164 e 165, capítulo 2, A Vida na Cidade. Viver na cidade. Pegue o seu lápis ou marcador de texto e vamos ler juntinhos. Bom, a vida no campo é bem tranquila. Vamos descobrir por meio da leitura como é a vida na cidade? Vamos lá? O ritmo de vida na cidade é mais agitado do que no campo. O ritmo de vida na cidade é mais agitado do que no campo. Você percebeu que a tia Ju se repetiu 2 vezes? Pois marque essa informação. Na cidade, as atividades de trabalho não dependem do ritmo da natureza. No campo é diferente. No campo, eles dependem do ritmo da natureza. Eles vão trabalhar bem cedinho para aproveitar o sol. Aí, quando anoitece, eles se recolhem e quando chovem, também se recolhem. Vamos ver como é na cidade? Pegue o seu lápis para que você possa marcar essa informação. As pessoas podem trabalhar quando chovem ou não, também de dia ou de noite. As pessoas podem trabalhar quando chove ou não, também de dia ou de noite. É muito diferente do campo. Enquanto as pessoas do campo trabalham conforme o ritmo da natureza, na cidade não existe isso. Trabalhamos quando chove, trabalhamos de dia e trabalhamos também à noite. A cidade atrai variados grupos sociais e estimulam as trocas entre as pessoas. Por isso, podemos dizer que a cidade é um local de atração e concentração de pessoas e de atividades econômicas. Por isso, podemos dizer que a cidade é um local de atração e concentração de pessoas e de atividades econômicas. Observe aqui a imagem de uma rua na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Tem bastante construções,
muitas pessoas e trânsito de meios de transportes. Agora vamos para o restante do texto. Na cidade, também há muitas opções de atividades de lazer. As pessoas podem ir a praças, parques, zoológicos, parques de diversão, shopping center, cinemas, teatros, museus, etc. As pessoas podem ir a praças, parques, zoológicos, parques de diversão, shopping center, cinemas, teatros, museus, etc. Aqui nós temos a imagem de um museu em São Paulo e temos aqui a imagem do zoológico no Rio de Janeiro. Gente, eu pergunto a vocês, quais são as atividades de lazer da sua cidade? Quais são as atividades de lazer da sua cidade? Muito bem, muito bem. Agora vamos para a página 165. As pessoas que vivem em uma cidade podem ter diferentes origens, isto é, elas podem ter vindo de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Essas pessoas são migrantes. Vou contar a minha história. Eu nasci e me criei na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Por volta dos 20 anos, vim morar no estado do Maranhão, na cidade de Lago da Pedra. Então, a tia Jússi é uma migrante. Eu vim de outro estado, eu vim de outra cidade, morar aqui no estado do Maranhão, na cidade de Lago da Pedra. A influência de alguns grupos de imigrantes que vivem na cidade pode ser percebida nas construções, nos hábitos alimentares e nas festas culturais que acontecem na cidade. A influência de alguns grupos de imigrantes que vivem na cidade podem ser percebida nas construções, nos hábitos alimentares e nas festas culturais que acontecem na cidade. Você marcou essa informação? Pois vamos para a próxima. Na cidade de Pomerode, no estado de Santa Catarina, por exemplo, há muitos migrantes que vieram de um país bem distante do Brasil, chamado Alemanha. As construções da cidade refletem a maneira de construir dos alemães. A foto abaixo mostra uma casa de arquitetura alemã. Olha, vocês estão vendo como o formato da casa é diferente das casas aqui do nosso estado do Maranhão. Não é verdade? Vamos ler essa questão 2. Há construções parecidas como essa no lugar onde você vive? Eu acredito que não, porque nós não sofremos a influência, das pessoas vindas da Alemanha. Todos os anos, os habitantes de Pomerode realizam a festa pomerana. Na festa, há músicas, danças e comidas típicas da Alemanha. Quero mostrar para vocês um exemplo de influência de outro país aqui no estado do Maranhão, na capital de São Luís. A arquitetura de São Luís sofreu influência de Portugal, certo? A arquitetura de São Luís sofreu influência de Portugal. Por isso que
Em São Luís é comum ver esses casarões que são considerados patrimônios históricos. Vocês se lembram que em história falamos sobre o patrimônio? Pois em São Luís tem os casarões, que são heranças deixadas pelos portugueses. Vocês estão vendo aqui a fachada dos casarões? Pois bem, essa é uma herança deixada pelos portugueses. A influência de Portugal aqui na capital de São Luís. Vamos continuar o nosso assunto? Próxima página. Vamos para a página 166 e 167. Na cidade de Olambra, no estado de São Paulo, há muitos moradores que vieram de outro país, a Holanda. Nessa cidade, podem ser vistas várias construções de arquitetura holandesa e diversas docerias que vendem doces típicos. Os holandeses têm um papel importante na economia da cidade, pois são grandes produtores de flores. Todos os anos, no início da primavera, acontece na cidade a Festa das Flores. Aqui nessa primeira imagem, temos a apreciação da arquitetura holandesa. Muito bonita, muito colorida. Agora, na segunda imagem, podemos apreciar uma dança típica holandesa na Festa das Flores. Muito legal. Agora, vamos à questão 4. Na questão 4, ele pede para você fazer em dupla, porém, nós vamos ter que fazer individual. Faça um belo cabeçalho no seu caderno e responda as questões da letra A, B, C e D. O que é que essas questões pedem? Pedem para você fazer uma pesquisa. Pesquise migrantes de outros países que vieram para o Brasil. Pesquise migrantes de outros países que vieram aqui para o Brasil. Certo? Aí você responde bem direitinho no seu caderno, conforme a sua coleta de dados. Vamos para a página 167, vamos lá? Vamos para a página 167. O olhar indígena sobre a cidade. Caxi é um menino do povo indígena Munducuru, que vive em terras dos estados de Mato Grosso, do Amazonas e do Pará. No texto a seguir, Caxi conta a uma amiga como foi conhecer uma cidade grande. Ele conheceu uma cidade grande. A cidade vista por um indígena. Vamos todos ler juntos. A tia Júcia vai fazer algumas pausas para estar explicando a atividade das questões 5, 6 e 7, tá bom? A tia Júcia vai fazer algumas pausas para que possa estar explicando a atividade das questões 5, 6 e 7, tá certo? Vamos lá? Ela quis saber o que eu tinha achado da cidade. Contei a ela o que vi. Disse, inclusive, que tudo era estranho para mim, pois não compreendi uma porção de coisas. Como as pessoas moravam umas sobre as outras e quase não se falavam. Esse morar uma
por sobre as outras, significa que elas moram em prédios de apartamentos. Significa que essas pessoas moram em prédios de apartamentos. Ele achou isso muito estranho. Como uns deixavam outros construir casas diferentes. Ele está se referindo ao tamanho das casas, porque na aldeia as ocas têm o mesmo tamanho. Ele está se referindo ao tamanho das casas e também ao seu formato, porque na aldeia as ocas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato. Como podiam uns terem tanta coisa e outros não terem quase nada? Está falando da presença da riqueza e da pobreza, que é muito presente na cidade. Numa aldeia, não existe essa questão de rico ou pobre. Todos têm a mesma condição. Então, para o índiozinho, isso é muito estranho. Isso foi uma coisa que ele achou muito estranha. Como tinha gente que morava em casas tão grandes, mas deixavam que pessoas dormissem nas ruas. Ele está nesse momento falando sobre a desigualdade social, porque nas cidades grandes tem crianças abandonadas que dormem na rua, tem adulto dormindo na rua, tem os idosos, que são os sem tetos. E numa aldeia isso não acontece, as pessoas não são abandonadas e todas possuem um lugar para aconchegar-se. Então ele achou isso muito estranho. Como crianças podiam trabalhar quase sem tempo para brincar. Na aldeia, as crianças são muito respeitadas, elas são vistas com muito respeito. Então, as crianças têm um momento de aprender, claro, de fazer seus afazeres, mas elas também têm o seu momento de lazer, para que elas possam crescer fortes, né, e conscientes do seu papel na aldeia. Então, no momento de brincar, eles vão aprender todos esses conceitos. Inclusive, num trabalho de filosofia foi apresentado, né, sobre a importância da brincadeira na infância. Então, podemos perceber que os indígenas, na sua sabedoria, percebem que uma criança deve brincar, deve ter o seu momento para brincar. Como eu ia explicar essas coisas para os meus amigos da aldeia? Porque ele percebeu que tudo é muito diferente. Tudo é muito diferente. Essa história foi escrita por Daniel Munducuru, o Diário de Caxi. Bom, gente, depois dessa explicação aqui do texto, pegue o seu caderno, faça um belo cabeçalho, responda a questão da página 166 e as questões da página 167. Até a próxima aula de Geografia. Um cheiro para todo mundo!